você está nos assistindo, estamos aqui na cidade abençoada de Fazenda Rio Grande, um dos focos do avivamento do Brasil, né? E vou compartilhar a palavra aqui rapidamente, em nome de Jesus. Se você está vindo pela primeira vez, não tem problema, eu vou fazer um review de todas as palavras que eu fui explicando até então, até que a gente possa partir para a palavra de hoje, né? Eu falo um pouco rápido, então, por favor, afina o seu ouvido. Por isso que cantaram aqui, Efatá, abra-se. Esses dias a pastora me encontrou ali, quando eu estava saindo da igreja, falou: amor, ó, a irmã não vem na igreja, não sei se foi amor, pai, que ela chama, ela não vem na igreja porque você fala rápido. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, irmã, venha na igreja mais umas 3 vezes, não que eu vou diminuir a velocidade, é você que vai acostumar, né? Então venha que depois acostuma, é ou não é verdade? Não começa a falar, gostei, mas não entendi, mas depois fica normal, né? Aí você fica até, quando alguém fala mais lento, você fica até nervoso daí, né? Fala: ai, Senhor amado, me ajude. Amém. Vamos lá? Então vai. Oração. Por que oração é importante? A igreja começou com oração. Leia comigo Atos 1:4. 1:14 dizia assim, ó: todos estes perseveravam com as mulheres e com os irmãos dele. A igreja começa com oração. Amém? Depois Jesus, quando ele está lá, ele ensinava isso, reforça isso, traz um texto do Antigo Testamento e fala, reforçando que na nova aliança isso tem significado também. E ele diz o texto aí, vamos lá, por favor, próximo. Aí, Tiago, ótimo, vai, Marcos 11:17 diz: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as... Vós, porém, a tendes transformado de ladrão e salteadores, né? Eles começam a mudar as coisas do templo, a fazer negócio com sacrifícios, mas a casa do Senhor deve ser chamada casa de oração. Nós mudamos um pouco o modo como nós fazemos o culto, para quem, né, percebeu já há algum tempo, faz um bom tempo. A gente ora no começo, a gente ora no meio, a gente ora mais, foca em oração. Eu sei que às vezes demora, eu mesmo olho, meu Deus, já foram, né, quase mais de 40 minutos para chegar até esse momento aqui. Eu também fico um pouquinho incomodado, mas eu entendo que é importante também. Amém, amados? Tantas palavras, tantas pessoas são curadas, são tocadas antes mesmo da palavra, e agora a gente vai com a palavra já com o coração tranquilo, já com a alma aquietada em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Próximo. Obviamente os apóstolos também entenderam que eles, como líderes da igreja, deveriam se consagrar ou focar na oração. Leia o texto lá comigo, por favor. Vai. Atos diz: Atos 6:4 diz: e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles entenderam, nós somos os líderes, temos que estar orando, temos que estar firmes na palavra, temos que estar consolidados nisso. Nós também devemos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Amém? Quem mora em algum lugar, né? Se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que será colocado como cabeça e não cauda. Então você é uma autoridade. Se é autoridade lá na sua casa, ore. 4, amém. Ore. Amém, amados? Orem, invista nisso. A Dai, só porque é aniversário dela, está passeando assim, ó, na frente da igreja. A gente canta parabéns, se for. Cadê o tio Gu? Tá vendo, tio Gu? Né? Depois você dá um abraço na Dai lá, né? Quantos anos você está fazendo, tia Dai? Nem parece, eu ia falar 29. Bem demais, né? É a gata. Ela deixa ela correr na igreja, ela conhece a igreja, nasceu aqui, foi criada aqui, né? Os filhos fazem isso, meus também correm, em nome de Jesus. Aqui é tudo ao vivo, não é verdade, amados? Eu me preocupo de um dia a gente virar um show, um negócio assim. Não vamos virar, em nome de Jesus. Nós somos a comunidade que se reúne, uma família de famílias, né? Claro, a gente busca a ordem e decência, porque é o que a Bíblia orienta para tudo quando a gente faz o culto, mas é tudo ao vivo, né? Acabei de escutar uns gritos lá, vocês ouviram também? Deve ser só 5 crianças, parece que é 800, mas... Então vai, segue. Primeira palavra para oração é a palavra tefilá. Deixa eu explicar isso rapidamente. Quem está visitando pela primeira vez, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Ótimo, então vou explicar aqui para vocês rápido. A Bíblia no Antigo Testamento, no hebraico, as letras elas eram imagens ou formas para que ela pudesse ser entendida por todos. Amém, amados? Ou seja, quando você põe uma imagem, uma forma, um pictograma ou um emoji, para a gente falar bem na nossa linguagem, então, como é que a Bíblia seria escrita ou se eu visse assim naquele tempo? Era como se fosse um monte de emoji junto. Amém, amados? Ou seja, se eu mando um emoji para você, né? Coração, né? E mãozinha, o que você vai pensar? Que eu estou triste ou estou feliz? Triste ou feliz? Eu te amo ou não? Te amo. Nós temos algo juntos ou estou junto com você em alguma coisa? Sim ou não? Sim.
Então a Bíblia, quando a gente pensa no Antigo Testamento, ela é um monte, claro, agora já foi traduzido para o hebraico moderno e agora já está em português, mas antes ela é um monte de imagens, de pictogramas, em que qualquer um daquela cultura ou que entendia em toda aquela região ia olhar aquilo e ia mais ou menos ter uma ideia do conceito que era apresentado. Então a palavra oração na Bíblia significa o quê? Significa tefilá, que é o quê, pastor? É a marca, amém, amados? Que é inclusive o sinal da cruz que está ali, ó, né? E a declaração que me guia para a graça de Deus. Então, quando eu estou falando com alguém, é só uma fala, mas quando eu paro para falar com Deus, que eu não vejo, que não existe, necessita a minha, se fala fé, tá? Necessita a minha fé, porque a fé é a convicção das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Quando eu estou conversando com alguém que eu vejo, mandando uma mensagem para alguém que sabe o que vai ver, embora alguns é quase mandar uma mensagem para Deus, né? Mas Deus responde antes que algumas pessoas. Amém. Se é você, tá, quem sabe Deus está falando com você aí. Você dá uma olhada, depois responder todo mundo esse mês, em nome de Jesus. Mas, né, então ela é o que, pastor? Ela é esse marco que eu faço, essa marca de uma declaração que vai me guiar para a graça de Deus. Quando eu oro por algo, eu estou fazendo uma marca dessa declaração do que eu estou dizendo que vai me guiar para aquilo que Deus tem. Então orar, declarar a palavra, não é à toa que depois a Bíblia fala assim, Paulo fala, orai sem cessar, porque em todo lugar onde você estiver, faça uma marca de uma declaração que vai atrair a graça de Deus para aquele lugar. Amém, amados? Por que isso é importante? Porque a declaração, a palavra, é o que tem mais autoridade. Orar a palavra é poderosíssimo, cantar a palavra é poderosíssimo. Amém? Porque a palavra criou tudo. A própria palavra, Jesus é traduzido, nossa tradução é verbo, mas no original a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que ele estava com Deus quando tudo foi criado, não é isso? E tudo foi criado pela palavra. E disse Deus que haja luz e ouvidos. Então, quando eu estou orando, olha a importância de tudo isso, biblicamente. Eu estou dando um marco no mundo espiritual de uma declaração que vai guiar para a graça de Deus. Por isso que a casa do Senhor tem que ser chamada casa de oração. Amém? Primeira palavra para oração. A segunda, bem rápido, vamos lá. A segunda é intercessão. O que é intercessão? É a visão que marca, né? É cruz de novo, uma nova liderança. Então, deixa eu explicar de forma rápida, que eu já preguei um culto inteiro sobre cada uma dessas coisas. Quem é pai ou mãe? Então você, por acaso, alguma vez, algum momento, você já sentiu, meu Deus, tem que orar pelo meu filho, eu tenho que ter alguma coisa. Quem já percebeu isso? Então você percebe algo e você guia para uma outra situação. E quantas vezes, quando depois você pergunta para o seu filho, para sua filha, ou você vai olhar, algo aconteceu na escola, não é assim, amados? Então o que é interceder? É o perceber algo a respeito e guiar para uma outra direção. Essa é a intercessão. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é o nosso intercessor nos céus diante de Deus. Porque ele viveu todas as nossas tentações, ele sabe, foi provado em todas as coisas e nenhuma pecou, então ele pode interceder por nós. Próxima palavra, vamos lá, que é súplica. Ótimo. Então, o que é súplica? É a marca, um sinal que protege, ativa a vida e a graça de Deus. O que é suplicar? É se envolver em algo para pedir para Deus. Necessita intimidade. Quem tem mais de 2 irmãos? Então, você já teve muita confusão na sua família. Certo? E geralmente, quando há uma confusão assim, um só vira o representante. É ou não é verdade? Quem vai falar com o pai e com a mãe? Que nós quebramos alguma coisa, que algo aconteceu, que né? Alguém, esse que vai suplicar, que vai interceder, essa pessoa que tem intimidade, que se envolve no processo e faz a súplica. Amém, amados? Próximo, vai, mais uma palavra. Vamos lá. A próxima palavra é a de proteção ou pedir favor ou misericórdia de Deus. O que é pedir misericórdia? É a proteção que dá vida e revelação à graça de Deus. Amém, amados? Então, Deus tem misericórdia, vem dos céus olhando diferente para a terra. Ok, próximo. Para poder começar a palavra de hoje. Então, são 6 palavras, eram 5 no começo, mas eu trouxe para 6 para oração, né? A primeira tefilá, depois tacanum, depois canã, né? Já fiz atar, que é intercessão, vai faltar Shaal ou Isaac, que é a última que eu tento fazer em nome de Jesus, quinta-feira, para domingo, pregar Jesus e oração. Aí, Novo Testamento com um contexto. A palavra de novo que a gente vai ver hoje é Shaal, que, né? E também pode ser Shael, igual Alan me mostrou, ela tem essa variação da palavra. O que é isso? É uma das coisas que a gente mais faz quando a gente vai orar a Deus. Geralmente você começa a tefilá, vou fazer um marco de uma declaração que vai me guiar para a graça de Deus. Aí você faz geralmente isso. Próximo lá, ó. O que é? Pedir. Quem já pediu algo para Deus? Todo mundo. Quem já perguntou algo para Deus?
Todo mundo. É a mesma palavra. Então, indo para o final e que é importante, então, o que é isso então, pastor? Quando a gente quer entender esses emojis que eu contei para vocês, as letras em hebraico, tem uma outra regra de interpretação bíblica. Posso compartilhar? E a regra de interpretação bíblica é assim, ó. Vamos imaginar que eu mandei para você um emoji. Pode ser? Um monte de palminha. O que você vai pensar? Não sei, né, pastor? Pode ser que você está me aplaudindo por algo que eu fiz. Pode ou não pode? Dependendo quem é a pessoa, você vai falar, é sarcasmo. Eu fiz algo errado e sim ou não? Sim ou não? Sim, você vai pensar que é sarcasmo. Agora, se eu te der o contexto dessas palminhas, se lá no dia que você recebeu é o dia do seu aniversário, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Te dando parabéns. Já vai ouvir até minha voz cantando, parabéns. Por que você está fazendo isso? Quando eu quero entender algo biblicamente, também é assim que funciona. Eu pego a primeira menção daquela palavra ou daquele termo, daquele conceito, e eu vejo onde ela está inserida para eu entender o que significa perguntar. Amém, amados? Ou pedir. Qual é o contexto aqui da primeira vez dessa palavra? Vamos ler Gênesis 24, 47 que eu vou te contar. Vai, 1, 2, 3 e... E ela respondeu... Filho de Naor e Milca. E então? E a pulseira nas mãos. Ok? Então, qual é o contexto que nós temos aqui? O contexto é esse aqui, ó. O Abraão pede para o servo dele buscar uma esposa para a filha. Ele vai lá, ele chega naquele lugar, ele encontra a Rebeca. Ele faz uma oração para Deus, me ajuda. Que quem vai ser a esposa do meu, se o Senhor me der favor, que ela alimente, que ela dê água para meus camelos. Ele ora, uma menina já vem, já arruma todas as coisas, faz isso, ele coloca um pingente, coloca um negócio nela e tal. E daí, até aí não tem essa palavra, perguntar ou pedir. Mas quando ele leva ele para a casa dele... A menina leva ele para casa. Quem é o seu pai? Leva ele para casa. O pai prepara e recebe esse homem em casa. Está todo aquele ambiente ali que ele vai dar a resposta, de consolidar. Aparece essa palavra pela primeira vez na explicação do servo de Abraão, da resposta que Deus deu da oração dele. Vocês estão aqui comigo, amados? No ambiente em que a resposta vai ser consolidada. Então ele está falando, olha, aconteceu dessa forma, só precisa agora ela falar sim ou não. Por que isso é importante? Porque o pedido que a gente faz, ou quando a gente pergunta algo para Deus, o contexto é literalmente esse, nós estamos em casa. Nós estamos em família e com o poder de quem vai tomar a decisão. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então, quando eu estou pedindo algo para Deus, eu estou num ambiente familiar, eu estou num ambiente onde todas as evidências já me levaram àquilo. A única coisa que eu estou fazendo é confirmando com uma declaração aquilo que Deus vai fazer. Que o Senhor responda aos seus pedidos e às suas orações em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vamos lá. O que eu posso fazer ou como isso funciona? Vamos lá, vou usar um exemplo negativo para explicar pedir ou direção. Uma das primeiras coisas, talvez tão importantes que a gente tem que fazer, é perguntar por direção de Deus. Quem já perguntou? Deus, o que eu vou fazer hoje? O que vai acontecer? Vou para lá ou vou para cá, né? Compro 5 casas ou 10 casas. Né? Quando é coisa boa, todo mundo fala amém. Leia o contexto então. O que acontece? Um povo vem e se achega a Josué, fingindo que era de longe. É toda uma história. Josué e o povo de Israel recebem os presentes que eles trazem jarros velhos, que eles colocam e falam, quando a gente saiu, esses jarros estavam novos, esse pão, quando a gente saiu, olha só, os presentes, algumas coisas para se achegar, né? Mas esses pães, eles eram novos, agora já estão mofados, estão velhos. Israel recebe os presentes, aceita e faz uma aliança com eles. 3 dias depois, eles ficam sabendo que era tudo mentira e que o povo estava ali. Aí, olha que logo depois que eles sabem disso, olha o que está descrito no livro de Josué. Leia comigo. Então, tomaram da provisão e não. Se você for estudar depois dessa história, pensa um povo que foi uma pedra no sapato de Israel, que deu problema para gerações e gerações, simplesmente porque, quero explicar um princípio de pedir a orientação de Deus, ou direcionamento de Deus. Quem pode dizer amém? Simplesmente porque, leia o versículo comigo, vai. Por favor, 1, 2, 3 e já. Então os israelitas tomaram a provisão e não pediram. Conselho do Senhor. O pediram ali é a palavra. Deixa eu te explicar. Para tudo que Deus manda de provisão há um propósito. Para toda a provisão que Deus manda para as nossas vidas há um propósito.
seja ela financeira, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela emocional, seja ela espiritual, para toda provisão que o Senhor manda dos céus, há um propósito para ela. Por que você está falando isso, pastor? Porque Eclesiastes me garante que há um tempo e um modo para todo propósito debaixo dos céus. Então tem algo, se o Senhor prover algo nas nossas vidas, tem um propósito para isso. A palavra que a gente fala muito, que crente gosta, né? Isaac e Abraão estão andando, ele fala: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, só não estou vendo o cordeiro. Aí Abraão faz a declaração que muito crente usa também: Deus proverá. A palavra eu já expliquei aqui, prover naquela é mostrar. Deus vai mostrar as coisas. Então por que você está dizendo isso, pastor? Tudo que Deus me mostra, ou tudo que Ele me dá a possibilidade, eu tenho que pedir para Deus um conselho para ver como eu vou usar essa provisão. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque se eu não peço isso, eu corro risco de fazer igual o povo fez, que está descrito no livro de Josué, e não vou aprender essa lição e eu vou lembrar do dia que o pastor pregou. Que eu estava no culto, eu peço o direcionamento de Deus, porque se eu fizer uma coisa errada, isso pode impactar não só a minha geração, mas todas as outras gerações. Tudo aquilo que é bom vem dos céus. Amém, amados? A Bíblia diz que tudo que é bom provém do alto. Então, se eu tenho uma provisão de alguma coisa na minha vida, é importante que eu peça o direcionamento de Deus para onde ou como eu vou usar essa provisão. Se eu tenho algo diferente dos outros, né? Aqui, ó, um monte de jovens bonitas, em nome de Jesus. As mais velhas entraram na conta bem por causa da média, né? Mas até beleza é algo que vem de Deus. Esther, ela era bonita. Isso fez ela ser escolhida entre todo mundo. Amém, amados? Aí ela está lá naquele lugar. Ela é a rainha. Chega uma crise com o povo dela. Ninguém sabia, iam matar todo o povo dela. Aí o primo dela chama e fala: ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada. Se você quiser usar a provisão que Deus te deu no seu corpo, da sua beleza, e que te colocou nessa posição para o bem de todos, você pode usar. Se você não usar, ele já alerta. Ele já fala: se você não usar, Deus vai livrar Israel. Não tem conversa, Deus é Deus. E nós temos uma aliança com Ele. Somos circuncidados, está aqui na minha carne. Amém, amados? Ele vai nos preservar. Agora, quem sabe não foi para esse tempo. Aí o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Orar. E jejuar. Se consagrar. Deus, como eu vou usar essa provisão? Aí Deus dá estratégia para ela. Faz um jantar, quem pode dizer amém? Quem é bonito pode falar: meu Deus, poderia ter sido até eu. Né? Amém? Amém? Se você está do lado da mulher, fala: poderia ter sido você, né? Só não poderia ter sido você, amor, que você é casada comigo, né? No caso. E não com o rei ali. Mas, consegui me fazer entender, sim ou não? Se tem um dom que Deus te deu, por exemplo aqui, eu usei o Zóio no exemplo, mas agora está o Jordão. É um nome importado, né? Que nós temos. Jordão está aqui, ele sabe tocar teclado, estava tocando teclado ali, está tocando agora violão. O dom, quem recebeu de Deus? Foi ele, sim ou não? Sim ou não? Mas quem usufrui? Nós. Ele tem uma porção de, claro, ele pode adorar, pode fazer as coisas, mas se ele está aqui tocando, todo mundo é beneficiado. Amém, amados? Então peça a direção para Deus da provisão que Ele te deu. Seja ele em qualquer área que foi. Não tem coisa melhor, querido. Veio algo sobre as suas mãos, ou você tem algo, você tem alguma coisa, quem sabe a gente está em escassez de algo, porque você ainda não manifestou aquilo que Deus tinha. Ou não pediu o direcionamento de Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, próximo. O que mais significa essa palavra? O que eu posso pedir? Eu posso pedir algo que me falta. É uma alegria. Você precisa de algo que você pode pedir para Deus. Deus é quem pode resolver, Ele não tem falta de nada. No céu tem tudo, como a Aline falou, Deus tem todas as coisas, no céu já está estabelecido, as coisas já estão. Então, qual é o cenário aqui? Ana está ali pedindo um filho, ela está orando, o sacerdote é meio errado lá, meio ruim, já mal interpreta o modo como ela está ali, mas independente do que acontece, olha a declaração que ele fala para ela, vai, 1, 2, 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, diz: então lhe respondeu... Xalau, a petição que ela fez. Amém? Então vou ler aqui para quem está escutando a mensagem do podcast, que me avisaram que eu tenho que ler, porque não aparece a voz de vocês, né? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Você pode pedir para Deus. De acordo com os planos e propósitos dele, de acordo com as coisas que ele tem, não vá pedir, você não tem como pedir uma coisa que está fora do plano de Deus. Amém, amados?
Amém? Ai, queria morar na lua, queria... Não tem nada na Bíblia que dá desse tipo de coisa. Então, mas o que você pede de acordo com os planos e propósitos de Deus, Deus faz. No caso de Ana, ela queria um filho, ela queria continuidade. Chorou, orou, Deus concedeu. O profeta deu a palavra concordou com aquilo que ela queria, com a súplica que ela estava fazendo, com a oração dela, e o pedido foi respondido. Amém? E nasceu quem? Samuel. Amém, amados? Que foi um dos governantes mais poderosos de Israel, com unção, com graça, profeta, né? Juiz e profeta, ele a transição, ele unge 2 reis. O Davi é ungido, quem ungiu ele? Samuel. Então você imagine. Amém, amados? Tudo porque ela soube pedir, que o Senhor te conceda aquilo que você tem pedido em nome de Jesus. Né? E já vamos orar por isso também. Crianças, vamos orar por isso em nome de Jesus? De manhã aqui eu fiquei 30 minutos só apresentando criança. Falei, meu Deus, vamos começar a pensar em fazer um culto só para apresentar criança, que os irmãos estão se reproduzindo bem, né? O vigor, restauração, né? Assistindo menos TV. Então, aleluia. E muito jovem também na igreja, graças a Deus. Vamos orar por isso? Se tem gente que eu gostaria de ter filho, é casado, né? Está nessa aliança. Vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus? Se tiver alguém aqui, levanta a mão, senão a gente ora por lá também, que eu tenho certeza que tem gente que está escutando e precisa. Pai, em nome de Jesus, abre esses ventres, toca no corpo físico dos teus filhos, toca do topo da cabeça, a planta dos pés, aparelho reprodutivo ser curado, traz restauração, traz alinhamento. Nós profetizamos vida, que venha, que o fruto do amor desses dois, ó Pai, dessa aliança, traga, ó Pai, uma criança e que num breve tempo nós possamos estar apresentando essa criança daqui 1 ano, aqui ou menos até, ó Pai, e nós vamos estar relembrando desse dia, dessa oração e das coisas poderosas que Deus faz em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Próximo, vai. Ótimo. Eu também posso pedir para Deus provisão. Eu também posso pedir para Deus provisão. Eu também posso pedir para Deus provisão. Amém? Porque quando eu tenho uma visão, eu tenho a provisão, que vem em favor da visão. Olha só o pedido de Zacarias, que o Senhor dá, né? Que o Senhor fala. Vai, leia comigo Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz e dá aos homens, e a cada um a erva no campo. Então eu peço para o Senhor chuva, provisão. Posso falar disso bem rápido? Sim ou não? O que o profeta orienta, o que eles estão pedindo? Para o Senhor o quê? Você sabe que na sequência do texto vai dar ruim, tá? De Zacarias, mas ele está pedindo chuva aqui. Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos pensar nos tempos bíblicos? Sim, eles trabalhavam com o que basicamente? Agricultura e pecuária. Plantando coisa e cuidando de bicho. Num terreno árido, num período, então chuva era algo muito importante. Porque as chuvas que caíam molhavam a terra, eu podia arar a terra. As chuvas que caíam amadureciam sementes que estavam lá. Não tinha sistema de irrigação. Hoje, querido, é totalmente diferente. Na verdade. Com tecnologia, com outras coisas, você traz água de outro lugar. Você faz um prédio, transforma cada um numa estação do ano. Você cria todas as... É assim hoje em dia. Sim ou não? Você mexe nos grãos, você altera as coisas. Né? Não vou expressar minha opinião quanto a esse tipo de coisa. Mas, nos tempos bíblicos, eles dependiam da chuva. E o que eles pediam para o Senhor? Chuva. Qual que é o pedido de provisão para o Senhor? Chove. Choveu, eu posso mexer na terra, eu posso trabalhar na terra, eu posso fazer... Aí eu quero fazer um parênteses aqui, vocês me permitem, em nome de Jesus? Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que mostra. Amém, amados? Como eu falei na palavra aqui. Mas quem tem que trabalhar sou eu. 2 amém. Num universo de centenas. Muitas centenas. Aí é que está, irmãos. Eles não pedem para Deus: Senhor, are a terra. Senhor, separe os grãos da colheita anterior. Senhor, faz a colheita, agora separa os grãos. Agora, Senhor, agora põe aqui. Agora, Senhor, ara a terra. Agora, Senhor, por quê, pastor? Porque tem um trabalho que é meu. Tem um trabalho que é meu. Eu sou cooperador daquilo. Eu sou um mordomo com as coisas que Deus vai fazer. E Deus vai mostrar. Só que a minha atitude de fé é acreditar e fazer. Amém, amados? Meu filho está nessa, né? Obviamente, empolgado pela Copa do Mundo, que começou a gostar de futebol ali perto da época da Copa e todas as coisas. Então,
né, principalmente Isaac, ele fala, quero ser jogador de futebol. Umas semanas atrás eu e a pastora falamos, vai treinar todo dia então. Quer ser jogador, tem que treinar todo dia. Não tem negociação. Aí um dia a gente vai lá pro treino, vai não sei aonde, ai não, tô cansado. Você quer ser um jogador? Tem que treinar todo dia. O pastor, o menino tem 9 anos só, eu sei disso, mas a pastora foi atleta, eu fui técnico muito tempo. Quer ser um jogador, tem que treinar. O Luquinha não treina? É um ano mais velho, treina todo dia, não é isso? Todo dia. Quer ser um jogador, tem que treinar todo dia. Você pode pedir chuva, você pode pedir para Deus que Ele faça aquilo que você não pode fazer. Agora, não tem lógica você pedir para Deus fazer, que a gente acabou de orar para ter filho. Irmão, não é chegar na janela amanhã, colocar um monte de alpiste e esperar a cegonha chegar com a criança. Não é assim que nasce filho. Amém? Amém? Não, Deus falou para Abraão, você vai ser pai. Ele olhou para aquela senhorinha, ele com 100 anos. 2 uvas passas. Meu Deus, vamos orar para que Deus faça alguma coisa aqui, né? Como é que vai nascer? Mas acreditaram os dois, né? Falaram, hoje vamos fechar a tenda aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Tem um provérbio que fala assim, ó, o preguiçoso tem a comida no prato, mas não leva para a boca. Silêncio mortal. Porque assim, às vezes, no nosso jeito crentez de ser, o reino é conquistado à força e os que se esforçam se apoderam. Eu não estou fazendo salvação é pela graça. Amém? Mas ela custou um preço alto para alguém que morreu de morte de cruz. A gente tem que saber que foi por nós. Estou falando de salvação. Agora, o crescer no reino dos céus é o abrir mão de coisas que não são importantes, é fazer aquilo que tem que ser feito. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém, igreja? Amém, igreja? Ainda mais numa geração onde se fala que, meu Deus, se eu tenho um celular, você vai ficar rico. Se eu tenho não sei o que, você vai ficar rico. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem quer enriquecer? Uns não querem, verdade? Então, pai, dá provisão para quem quer, porque não tem problema. O Senhor é Deus de provisão. Quem quer enriquecer, melhorar? Ótimo, glória a Deus, todo mundo. Não tem nada de mal nisso. Contanto que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Mas se você é senhor sobre o dinheiro, não tem problema. Você é generoso. Né? Amém, amados? Então, às vezes a gente fica pedindo provisão, mas a provisão do Senhor é simplesmente a chuva. Quem ara a terra sou eu. Quem separa a semente sou eu. Quem planta sou eu. Quem cava os poços para acumular água sou eu. Quem prepara as coisas para o rebanho, quem faz o cuidado do rebanho sou eu. E Deus traz a chuva. Posso ouvir um amém? Se toda a provisão que eu recebo, eu tenho que pedir o direcionamento de Deus, Shalal, né? Perguntar para Deus, o que eu vou fazer com aquilo? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tempo é uma provisão, sim ou não? Tempo é uma provisão, sim ou não? Quem queria ter mais horas no dia? Meu Deus, eu queria ter tempo para fazer as coisas da igreja, teria mais tempo para ser marido, para ser pai, para ser pastor. Meu Deus, como eu gostaria. Só que é uma época da vida, amados. Tempo é um bem que... Quando eu tenho, eu durmo. Né? Literalmente. Se eu tenho algum tempo de sobra, a maioria das vezes, 90% eu durmo. Só se eu não estiver cansado, aí ok. Mas, posso falar ou não? Aí você vê gente, irmãos, que não sabe usar a provisão que Deus dá. Amém? Amém? Meu Deus, se eu pegar o celular da galera, nós vamos se assustar aqui. Né? Uma coisa que eu sempre falo, gosto, é a Bíblia para ser lida em voz alta demora 70 horas. Se eu pegar o celular só desse mês aqui do relatório de horas de muita gente, aí vou falar dos jovens, ó, os jovens bonitos aqui, né? Jovens, vocês têm que ler a Bíblia. Tem tempo de sobra. Um amém. Você tem que ler a Bíblia, tem tempo de sobra. Amém, amados? Tempo é uma provisão. Você mais não se alimentar da palavra, você conhecer a palavra, você entender a palavra, você fazer dessas coisas. Meu, graças a Deus que eu não nasci na época de... E Deus é bom comigo, que eu sou uma pessoa meio hiperativa, assim, de acordo com a Laís, eu devo ter algum déficit de atenção, alguma coisa também, todas essas coisas, mas minha vida, o Espírito já me arrumou. Mas, meu Deus, se eu tivesse nascido na época de celular, de vídeo, mas eu não. Eu gostava de assistir, era o Jaspion,
né? Era o Jiraya, e é tipo 11 horas da manhã, aquele horário, não tinha outra para assistir, né? E você tinha que esperar outro dia para assistir mais meia hora de episódio. Era assim minha vida, né? Como a de muitos. Eu e o Adriano, nós crescemos no mesmo bairro lá, mas eu desde a minha 5ª série eu me lembro, glória a Deus, sua vida dos meus pais. Amados, eu não me lembro da minha vida, nenhum período em que eu só estudava. Os pais sempre foram sábios em me orientar, então eu fiz curso de datilografia, fiz curso de desenho no Sesc, fiz Kumon, aí depois meus pais começaram a pagar, tinha provisão, saiu uma escola de inglês, porque não tinha muita escola de inglês também antigamente. Não sei se você sabe, o mundo era assim, né? Então, eu fui lá estudar inglês, depois eu sempre treinei, né? E eu sempre gostei de coisa desafiadora. Eu treinei desde meus 11 anos, eu treinei, fui aquele atleta ruim, né? Nunca consegui avançar, mas eu treinava. Eu treinei dos 11 aos 19, eu sempre pratiquei esporte todo dia, fazendo as coisas, estudando inglês também, desde os 13 até os 23, sem parar. Mas por que você está falando isso, pastor? Estou falando por uma seguinte, amado, você pede para Deus trazer a chuva, mas você tem que arar a terra. Eu peço para Deus a provisão, mas eu estou preparado. Quem tem mais fé, quem está com a semente na terra ou está esperando chover para algo acontecer? E é isso que a gente está falando, a gente pede para Deus a chuva, né? Aqui tem um monte de criança que quer ser jogador de futebol. Glória a Deus, né? Os filhos do tio Gu, do Hermes, e tem palavra que essa igreja teria jogadores. Até porque a pastora é jogadora. Igual eu falei, eu quisia ser jogador de basquete e de vôlei. E eu não sou tão alto assim, igual parece. Eu sei que olhando aí, parece que eu devo ter 1,90m, 1,95m. Aí se eu desço aqui, vocês vão ver que vai achar que eu estou sentado. Mas Deus sabia, né? E eu sempre gostei. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu amor. Né? Deus sabia por que eu tinha que estar nesse mês, senão eu nunca ia conhecer a pastora, amados. Mas o que eu estou querendo exemplificar é que a chuva, Deus dá. Deus quer que a gente seja coparticipante com Ele. Sabe? Na minha mordomia, como eu faço as coisas, eu sou coparticipante com Deus. Amém, amados? Por quê, querido? Porque o que é dado assim de forma aleatória, a gente nem sabe valorizar, a gente nem consegue. Amém? Nós somos conquistadores. Quando fala é mais que vencedor na nossa tradição, não é vencedor, é mais que conquistador. Alguém que... Amém, amados? Deus podia ter chegado quando Israel foi conquistar a terra prometida, podia ter levantado só a espada lá, Josué assim, e caído todos os inimigos, sim ou não? Mas não, ele faz andar, ele faz se colocar, ele faz para você entender aquele processo. Que o Senhor mude a nossa cabeça em nome de Jesus. A gente seja transformado, não se conforme com o padrão desse mundo e transforme pela renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para que Ele faça aquilo que é mudar os céus, porque a minha parte está sendo feita aqui. Amém? Amém? Que o Senhor dê provisão para toda a igreja, em nome de Jesus. Olha para quem está sentado e fala, e eu vou fazer minha parte. Né? A Bíblia fala assim, ó, em 6 dias fará todo o seu trabalho. Em 6 dias fará todo o seu trabalho. Então eu faço todo o meu trabalho. E no 7º eu descanso. Shabbat, shalom. E o Senhor abençoa. Amém? Amém, amados? Né? Então, posso falar mais uma coisa só? Estou acabando, posso ou não? Então os jovens assim têm esse anseio. Aqui eu espero que não muito. Vão tirando esses anseios de querer namorar, querer casar. Pensem em fazer o que é bom no tempo certo. Amém, amados? Vocês têm tempo, aproveitem. Mas às vezes é aquele negócio, ai Deus me dá, né? Tem gente que já passou do 25, é bom começar a orar. Né? Quem é crente assim? Porque tá difícil de achar umas pessoas convertidas na cidade. Né? A gente ganha muitos, mas ok. Mas então, você que já passou do 25 já está orando assim, né, irmão? Como é que eu posso? Deus, chuva, né? Mas, né? Tem irmão, né, Reinaldo? Tem irmã que, meu Deus do céu, não é seu caso, Reinaldo. Mas, né, tá pedindo para Deus tal, mas ara a terra aí, irmão. Joga umas sementes aí, irmã. Amém, amados? Né? Quando vier a chuva, que você não esteja igual a dona Florinda ou o senhor Madruga, pelo amor de Deus. Senão é difícil também. Ajuda os irmãos, banho, né? Um corte de cabelo, uma barba bem feita. Amém? Amém? É pouco amém, né? Brincadeiras à parte, consegui me fazer entender de verdade? Amém? Amém, amados? Pensa com toda a provisão. Se você às vezes você está numa estação, principalmente os jovens aqui, ó. Vocês estão numa época em que, graças a Deus, dá para aprender qualquer coisa. Sim ou não?
Não é verdade, irmão? Se você quiser aprender inglês, tem aplicativo, você pode assistir vídeo, você pode assistir um monte de coisa, você tem todos os recursos, só que às vezes a gente fica se distraindo. Nós não somos desses, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu fico falando nas minhas ideias com a pastora, o meu sonho é de verdade, que todo mundo que seja os jovens da igreja, quando chega na idade, saber falar pelo menos umas 2 línguas. E não vale línguas e línguas, né? Línguas estranhas e línguas muito estranhas. Não vale essa classificação. Tempo tem, sim ou não? Sim ou não? De verdade. Vamos orar por isso em nome de Jesus também? Pai, nós pedimos que o Senhor venha com chuva e provisão, mas nos ajuda a saber arar a nossa terra, aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que o Senhor tem de sonho e propósito para as nossas vidas, seja ele ministerial, seja ele familiar, seja ele, ó Pai, no ambiente que for, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma impressão aqui no Espírito, vou compartilhar. Posso rapidamente? Você que é jovem, a sua família não é estruturada, é uma família disfuncional. Vamos crer que Deus vai salvar a tua família. Mas se você é jovem, está numa família, é importante você ir numa célula, você pedir para alguém, você conviver com uma família que é estruturada, para você ver como é que as pessoas se comportam. Vai servir lá, irmão. Vai falar, eu posso ajudar o senhor a cortar a grama, eu posso te ajudar um dia com a casa, irmã. Eu vejo que tua família é tão bonita, as coisas estão acontecendo. Me deixa servir aqui para eu ver como é que é o ambiente das coisas que acontecem. Pouco amém, né, quando fala servir. Jesus veio para servir, não para ser servido. É a melhor forma da gente aprender. Amém? Mas convive com alguém. Procura relacionamentos que são saudáveis. Em nome de Jesus. Vai, tô acabando. De verdade. Vai. Próximo. Ai, esse é delicioso. Salmo que nós abrimos aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza e meditar no seu. Uma coisa eu peço. Xalau ao Senhor e a. Então, olha o Davi, ele já fala, eu peço, mas eu uso. Chuva, mas eu preparo a terra. Deus vai dar provisão, mas eu estou bem. Amém, amados? Eu estou ali na minha coparticipação com Cristo, na minha comissão com Ele. Consegui me fazer entender? O que significa pedir, então? Vai, próximo, por favor. Estou acabando já, está quase. Já vou pedir para você ficar de pé. Ótimo. Pedir é shin, ou dente, ou consumação, olho, ou visão, percepção e cajado. Então o que é um pedido? É a consumação daquilo que eu vejo e me direciona. Como assim, pastor? Deixa eu explicar de uma forma simples. Posso ou não? Então vamos lá. Alguém aqui já pediu um carro para alguém? Já pediu para o seu pai, para sua mãe? Quem já pediu? Para o seu marido? Quem já pediu? Ok. Alguém aqui, por um acaso, já foi... Posso descer? Pode? Então, amém. Alguém aqui já foi na concessionária e falou, queria o carro mais caro aqui, você me dá? Alguém já fez isso ou não? Ninguém fez isso? Por que você não fez? Não, responde para mim, por que você não fez? Por que você não fez, irmão? Porque eles não vão dar. Lá tem que fazer o que com o carro? Comprar. Então, por que você não pediu? Porque você não tem consumado, nem vê que aquilo pode direcionar para aquilo. Agora, quem já pediu algo para alguém que pode dar? Por quê? Porque essa é a consumação. Vocês estão aqui comigo, amados? É a consumação que eu percebo que aquilo pode acontecer. Me guiar para aquilo. Por isso eu peço. Para Deus a gente pode pedir todas as coisas. Amém? Amém? Conseguiu fazer entender? Sim ou não? Ótimo. Vamos lá. Próximo. Novo Testamento. Se coloque de pé. Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Para você crer. 6:30. Estou bem demais. Aqui no tempo. Mateus 7, 7, 8 diz assim, olha lá, coisa linda, vai, 1, 2, 3 e pedi. Opa, daí o próprio Jesus cita algo parecido com o que falou o próprio rei Davi, do qual, né, ele é a raiz de Davi, então, pedi e dar-se-vos-á. O quê? Buscar e batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Isso está de acordo com o plano de Deus, das coisas que Deus tem, obviamente. Pois todo que pede, recebe. E quem busca? E há quem abrir-se-lhe-á. Que o Senhor conceda as suas petições em nome de Jesus. Amém? Aquilo que você tem pedido, xalau. Que o Senhor conceda em nome de Jesus. As orientações que você tem pedido, a provisão que você tem pedido, as coisas que você tem colocado diante do Senhor. Mas eu quero agora fechar o culto explicando o fim desse texto. Aí ele começa a falar assim, olha...
Os pais sabem como dar as coisas, né? E ele começa a explicar, e ele vai para o final desse versículo, desse texto. Esse texto, se você pegar na tua Bíblia, vai estar escrito assim, Jesus incentivando a orar, ou Jesus, né, falando sobre oração, e aí depois termina assim, ó, o texto, ó, vamos lá comigo, ó. Mateus 7,12 diz, pois tudo quanto que os homens vos, assim, se toda a provisão vem de Deus, e eu peço direcionamento xalau para as coisas que Deus me dá, como é que eu vou receber as coisas de Deus? Fazendo para o meu próximo. Fazendo para o meu próximo. Fazendo para o meu próximo. Então, que você tenha a liberdade de pedir, de buscar aquilo que você quiser em Deus. Mas Deus também coloca aqui algo, Jesus está falando assim, ó, tem alguma provisão que você já tem em abundância, tem algo que você já tem em especial, e você pode ser essa resposta na vida de alguém. O dom que você tem, aquilo que você faz, as coisas que o Senhor colocou na sua mão, que o Senhor dê propósito para toda a provisão em nome de Jesus. Que seja usado para que o reino avance, para que as pessoas sejam tocadas, para que a graça que o Senhor Deus se faça e se manifeste multiformemente nessa terra. Criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Com ardente expectativa. Por que você está falando isso, pastor? Eu creio que a resposta para essa cidade está aqui. Sério, pastor, sério. Se todo mundo fluir no seu dom, no seu talento, nas coisas que tem. Talvez aqui a gente reúne num domingo pessoas de todos os bairros. Muito provavelmente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Muito provavelmente eu devo ter, se não em 100%, 90% ou mais, pessoas de quase todas as escolas. É ou não é verdade? Muito provavelmente alguém envolvido. Pessoas de todas as idades nós temos, desde que estão sendo gerados até melhor idade. Então a gente tem um universo em que a gente pode manifestar a glória de Deus, em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? E eu quero orar isso para você. Que essa semana você seja a resposta da oração de alguém. Tudo que Deus faz através da oração, da petição. Mas o próprio Jesus orienta, se te pedir, dá. Não é isso, amado? Se você tem, dá. Concede. De graça recebei. De graça, dá. Das coisas que o Senhor tem para a sua vida, quando você entrega assim, ó. Que o Senhor transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amados? Já imaginou eles poderem ver e falar, você foi fonte de provisão para algo que eu não podia imaginar que aconteceu? É tão legal quando você realiza o sonho de alguém, amados. É muito legal. Amém? É muita coisa simples às vezes. E Deus vai trazendo gente para ajudar você nos seus sonhos. Para direcionar você nos sonhos, nas coisas que você tem. Seja uma porta de acesso em nome de Jesus. Vamos orar? Quero te convidar a fazer uma oração. Qual, pastor? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, essa é a oração mais importante que a gente pode fazer. Né? Eu não quero que você mude de religião, não estou falando nada disso. Né? Você não é obrigado a vir aqui de novo. Se você quiser vir, você pode vir sempre, em nome de Jesus. Né? As pessoas bonitas costumam estar aqui. Né? Olha para quem está do seu lado e fala, veja por mim, irmão. Né? Você viu que eu falei isso no escuro, né? Para a gente não mentir também, em nome de Jesus. Mas Deus vê o coração, não vê a aparência. Vamos orar? Juntos, coloca a mão no seu coração e repete comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar nesta noite de forma completa. Eu te declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu também te peço que o Espírito Santo venha habitar na minha vida e me ensine o caminho em que eu devo andar. Me ajuda a liberar perdão para todos que falharam comigo. E escreve o meu nome no teu livro e que ali ele permaneça para sempre, em nome de Jesus.